Graça e paz, igreja. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens e chegamos então no capítulo 17 de Mateus. E o louvor aqui, na semana passada, o Vitor fez um comentário que alegrou meu coração, porque de fato é exatamente isso que nós pensamos aqui. Os louvores, as músicas, né, que entoamos aqui, todas elas têm o objetivo de trazer sentido para a mensagem que nós falamos aqui. Ou seja, a música, ela é aquele complemento do quadro, né, que adorna o quadro e que mostra, que dá beleza para as mensagens pela qual nós tentamos aqui de alguma forma expor da melhor forma possível. E o último louvor faz todo sentido com a nossa mensagem de hoje, né? Quando falamos ao único que é digno, ao único que nós devemos honrar e glorificar, é aquele que nós vamos olhar para ele hoje, e nós vamos perceber, e esse é o nosso objetivo hoje, nós precisamos perceber e trazer esclarecimentos para o nosso coração, e se há dúvida, e se há algo que ainda nos faça duvidar desse poder, dessa soberania, da superioridade de Cristo, então hoje nós precisamos sair daqui, tirando essa dúvida, e de alguma forma, crescendo, amadurecendo a nossa fé diante desse Senhor. Tá? Então o nosso objetivo hoje, ao vermos o capítulo 17, ela vai ter que trazer isso ao nosso coração, esse sentido, de fato louvarmos ao Senhor, dizendo a Ele, Ele é o único digno. Que a gente consiga hoje, pelo poder do Espírito Santo atuando no seu coração, fazer diferença, fazer esse renovo, fazer com que a gente compreenda de fato e de uma vez por todas que Ele é o Cristo superior, o soberano, o poderoso. As crianças que gostam ali, né, dos super-heróis, vocês têm um super-herói e hoje a gente vai falar sobre eles, sobre Ele. Ele é o super-herói superior a todos. É Ele quem é digno. É Ele quem é digno de toda honra e de toda glória. Mateus 17. E o nosso tema, a gente não vai ter ali o slide, mas grave aí no seu coração. É o poder que emana esperança. Nós vamos falar sobre um poder, sobretudo vamos falar sobre aquele que tem o poder, e que desse poder resulta em esperança. Obrigado, irmão. Nós temos alguns poderosos neste mundo, não temos? Nós ouvimos falar sobre alguns poderosos. Agora saindo do mundo fictício das crianças, né, dos super-heróis, nós temos também no nosso mundo adulto, aqueles a quem muitas vezes depositamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança, e muitos a gente acaba depositando a esperança. Nós vivemos época e uma era bastante complicada, mas eu costumo dizer que nada se faz novo debaixo desse sol, e na verdade não sou eu quem falo isso, vocês devem saber quem fala. Nós lemos na Bíblia que nada é novo, e o que vivemos hoje é apenas repetições do que já aconteceu. E o fato de muitas vezes pessoas depositarem a esperança, a fé, a confiança em outras pessoas carnais, assim como eu e você, é porque muitas vezes nós carecemos, nós precisamos, nós somos dependentes de depositar
confiança em algo ou em alguém. Mas só que nós não percebemos que ao depositarmos a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa esperança em algo ou em alguém, nós facilmente vamos nos frustrar. Porque hoje a gente vai aprender que há alguém, há um ser superior, e que dele emana um poder que nos traz a verdadeira esperança. É desse poder que emana esperança que nós devemos depositar a nossa fé. Nós saímos do capítulo 16 de Mateus e ali nós temos uma pequena promessa ou uma profecia do Senhor, e que em 6 dias, na sequência, já se cumpre. E quando chegamos no capítulo 17, a gente vê isso se cumprindo, e a gente vai tentar entender aqui, como é que o Senhor trabalha na vida, não só dos discípulos, presentes ali na situação, mas na minha e na sua vida. Porque da mesma forma que Deus exercitou, através de Jesus, enquanto humano, e exercitou aqueles discípulos, enquanto viventes, assim o Senhor continua insistindo e fazendo comigo e com você. Deus, na pessoa de Cristo, Ele é o melhor professor dos professores. E Ele tem a forma mais didática possível para nos ensinar. Mas nós continuamos sendo alunos não muito aplicados. Essa é a realidade. Talvez você lá na sua escola, você deve estar se lembrando, puxa, eu fui um aluno aplicado, eu nunca repeti, sempre tirei ali na média, entre 7, 8 e 10, não é o meu caso. Você deve estar pensando isso. Mas e você como aluno do Senhor, como é que é? Porque Deus de vez em quando Ele coloca uns exercícios interessantes para nós. E essa forma didática, essa forma não muitas vezes lúdica, de Deus interagir com a gente, muitas vezes dói. Muitas vezes machuca, muitas vezes nos coloca numa condição que nós não queríamos estar. E aí é a hora daquele aluno rebelde, que pula o muro da escola, que deixa o professor falando sozinho, que não faz a lição de casa, se aflora, e nós não queremos aprender com esse professor. Então nós temos aqui mais uma vez no monte, o Senhor trazendo alguns dos discípulos, não são todos, a gente vai perceber por quê. E ali no monte, nós temos mais uma aplicação da beleza do Senhor, do cuidado do Senhor, para a vida daqueles a quem Ele chama. É assim que nós começamos o capítulo 7. Olhando para a superioridade de Cristo, para a beleza de Cristo, para a soberania de Cristo. Mas ao mesmo tempo, nós começamos olhando para a nossa vulnerabilidade. Por quanto somos expostos a esse mundo, que muitas vezes é cruel, que muitas vezes coloca pegadinhas simples, mas que muitas vezes nos mostra e nos revela o quão frágeis nós somos. Mas aí, há esperança. Há esperança para você que se rendeu ao Senhor, porque pode exercitar a sua fé e amadurecer essa fé.
mas sobretudo, a esperança para aqueles que ainda não se renderam ao Senhor de fato, não o conheceram como devem conhecer. E isso é o que importa, porque há esperança nesse mundo perdido, há esperança nesse mundo caído, e nós vamos notar isso. Que poder é este? Existe algo igual? Não. Este é um poder que só na superioridade de Cristo é que nós vamos receber. Amém? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor. Mateus 17, você já pode deixar aberta, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra mais uma vez nos ensina algo que nos confronta, algo que nos alerta, algo que nos consola, algo que nos traz esperança, algo que nos faz caminhar, muitas vezes sem forças, muitas vezes esperando algo que nem sabemos o que é. Obrigado, Pai, porque temos na Tua palavra a confiança, o amor, a bondade dispensada sobre as nossas vidas, apesar de não merecermos. Agora, Pai, olhe para a Tua igreja, olhe para cada um, Pai, e abra o coração, para que a Tua palavra entre, transborde, transforme. Pai, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, não há inteligência possível, não há razão possível, que nos faça compreender a Tua palavra, sem a iluminação do Teu Espírito Santo. Nos ajude hoje, Pai, a voltar a nossa atenção para o Senhor, para o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém. Mateus 17, dos versos 1 ao 13, nós temos então a passagem conhecida, a transfiguração. A transfiguração. Confesso que é uma mensagem, uma passagem, aliás, bastante complexa. Eu costumo dizer isso para todas, né? Todas as mensagens são complexas. Eu sempre vou chegar aqui e vou falar, essa mensagem é muito difícil. Só que ela se torna muito mais difícil quando você tem 3, 4 referências de homens de Deus que normalmente nós acompanhamos, e quase nenhum deles entra num consenso. Então um prega uma coisa, até os 40 do segundo tempo está tudo ok, de repente ele vem e fala uma coisa, você fala, mas espera aí, o outro falou outra coisa sobre isso, e aí você vai buscar em outro, aí você pega uma leitura, você busca artigos, você ouve mensagens a respeito, e aí você tem que tomar uma decisão. E esse é o desafio da mensagem, esse é o desafio da pregação, na qual nós trazemos aqui, porque nós estamos aqui há alguns meses, talvez mais de um semestre já, só no livro de Mateus, e não tem como fugir, não tem como pular versos, a gente tem que falar sobre ele. E nesses versos aqui o Senhor me desafiou bastante. Verso 1, nós vamos fazer a leitura até o 13, e começa assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo tempo apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus:
Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Que poder é este? Que poder é este? Quando a gente vê que uma luz resplandecente toma conta e deixa ali aquele cenário, eu imagino a cena, e eu queria ver, eu vi alguns comentários das pessoas falando sobre Pedro, algumas até falando: puxa, Pedro, pelo amor de Deus, né? Como é que ele faz uma pergunta dessa? Como é que ele faz uma colocação daquela? A gente vai ver sobre isso. Mas eu queria pensar, eu e você, no lugar deles. Como é que seria? Eu não tenho dúvida que quando a gente olha ali, Jesus, ele chamando Pedro, Tiago e João, e me parece que é algo comum o Senhor fazer isso com Pedro, Tiago e João. Eles passaram por algumas situações juntos, a pedido do Senhor. Nós temos esse caso, nós tivemos o caso da filha de Jairo, que o Senhor ressuscita a filha de Jairo. Nós vamos ter na própria crucificação do Senhor, e me parece que o Senhor, ele está querendo ensinar algo para os 3. E é algo que trata sobre a morte. E falar sobre a morte com crente, muitas vezes me espanta. Porque parece que muitos de nós temos o receio da morte, né? E até certo ponto, né, na nossa natureza humana, nos espanta falar da morte. E o Senhor tem tratado isso com os discípulos, em especial com esses 3. Me parece que ainda faltava um pouquinho de esperança ali para aqueles discípulos. Mas me parece que essa questão de faltar esperança não é algo tão peculiar aos discípulos, mas também a nós. Num mundo tão complicado, com tamanha falta de esperança muitas vezes, nós gostaríamos que o Senhor aparecesse como uma luz resplandecente e dissesse para nós: ouça a mim, ouça a mim. Talvez a nossa esperança começasse ali a crescer de imediato, e começássemos a deixar as nossas confianças diárias em coisas pequenas, em pessoas pequenas, e começássemos a depositar de fato a esperança em quem deveríamos depositar. Eu
finalizei agora uma série chamada O Residente. Eu nunca gostei da área de saúde, mas não sei por que agora a Nathalie me fez assistir algumas séries da área de saúde. E essa O Residente me chamou a atenção num episódio que eu lembrei enquanto meditava no texto. Olha que interessante. E um médico bastante conceituado, até no meio, assim, entre os médicos, conhecido como um médico poderoso, né? Mas de repente ele se vê com a mãe dele no leito, acometida por um câncer em fase terminal. E aquele médico que era conhecido por salvar vidas, até conhecido entre eles por fazer milagres. Ele tem uma fala na série que ele diz assim, quando é questionado: e como é que está sua mãe? Ela vai melhorar? E ali ele, com os olhos cheios de lágrima, ele diz para o seu amigo ali, ele fala: olha, eu não sei como é que vai ser o fim dela, mas eu sei que tudo que ela precisa nesse momento é de esperança. Mas eu sei também que essa é a única coisa que eu não posso dar a ela. E aquele médico, ele teve que vasculhar o seu mais íntimo, o seu ego. Tamanha arrogância, tamanha grandiosidade que o colocaram. E ele tira lá do fundo do baú essa palavra dizendo: a esperança eu não posso dar a ela. Mas era disso que ela precisava. E essa é uma verdade que deve nos fazer olhar para aquele no qual só dele emana a esperança. É só nele que resulta a esperança verdadeira e real que nos faz caminhar. E me parece que João, Tiago e Pedro estão ali presentes e o Senhor faz questão de o chamá-lo. Assim como fez questão, e ali quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele fala: eu só quero os 3. É assim que diz lá no texto. Eu quero os 3, mais ninguém. E ali ele mostra quem é que pode vencer a morte. E aqui no monte nós temos mais um episódio do Senhor mostrando a estes discípulos quem é que pode vencer a morte. Eles estavam ali como testemunhas do poder do Senhor. Calvino, num comentário, ele diz que há uma aplicação da lei quando o Senhor chama os 3 para testemunhar isso. E ele se baseia lá em Deuteronômio, no capítulo 17. Por 2 ou 3 testemunhas, toda palavra vai se estabelecer, ali nas ordens, né, de bênção e maldição de Deuteronômio. E o Senhor chama para testemunhar, aqueles homens para testemunhar sobre o seu poder. E é interessante que ali no verso 2, acontece então a transfiguração, e o seu rosto, né, se resplandece, e as suas vestes se tornam brancas como a luz. E olha só, o que nós conhecemos do Senhor até então? Nós conhecemos o Senhor, e aí olhando para o que Paulo fala sobre o Senhor, ele diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no final, ele diz que o Senhor, ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. O Senhor, então, ele se esvazia da sua própria glória, ele se torna semelhante a eu e você. Mas quando a gente olha para essa mensagem, para esse verso 2, nós temos algo contrário. E é o que nós temos aqui, conhecido como metamorfose. É quando o mundo muda, quando se transforma. E o Senhor agora, ele está deixando de ser o nada, no qual ele se transformou, quando ele se esvazia de sua glória, quando ele vem para ser como servo, quando ele vem para ser como eu e você, e nesse momento ele deixa de ser o nada, o servo, o homem, e ele se torna o tudo. E ele se torna o Deus Todo-Poderoso. E ele se torna a luz. Olha que interessante. Nós temos a mudança aqui. A percepção daqueles discípulos passa a ser outra então. E aí nós temos o complemento. Porque aí surge quem? Elias e Moisés. E aí se nós temos um espírito aqui, aí eles vão deitar e rolar nesse texto. Porque eles vão dizer, está vendo? Estão falando com os mortos. Mas nós não precisamos fazer nenhum malabarismo aqui para tentar explicar essa ocasião. Primeiro que é uma ocasião única. Não se tem base em outros textos. Para que isso seja natural, para que isso seja um princípio, para que isso seja uma doutrina. É uma ocasião que aconteceu, e agora, o que carimba a legitimidade desse evento, é que aconteceu com o próprio Senhor. É com o próprio Senhor o acontecimento. E esse evento é lindo. E esse evento é lindo, porque quando nós temos aqui a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias, junto com a pessoa de Jesus, nós temos, primeiro, a representatividade dos homens do céu. E nós temos na pessoa de Tiago, João e Pedro, a representatividade dos homens da terra. Para nós que estamos há algum tempo estudando sobre a igreja, nós temos a representatividade então da igreja triunfante. E nós temos a representação da igreja militante. E eu confesso que durante o louvor aqui me correu uma lágrima. Porque eu imaginei como é que deve ser, enquanto nós militamos aqui em terra, em vida. Como é que eles estão louvando ao Senhor, triunfando no céu, enquanto nos aguarda? Como é que deve ser isso? Aqui nós temos uma sombra, um ensaio, um pouquinho de uma apresentação do que é essa união, esse encontro daqueles do céu, daqueles da terra, que ainda não foram. Eu vejo essa representatividade mostrando que há esperança para mim e para você, apesar das nossas debilidades, das nossas dificuldades diárias. Apesar da igreja muitas vezes ser o que é, fazer o que faz, no sentido geral, enquanto milita, há uma igreja triunfante que aguarda por nós. Mais do que isso, há um Senhor da igreja, há um Senhor superior, soberano, que nos aguarda juntos, em comunidade, em comunhão.
enquanto estamos aqui, no nosso QG, na nossa reunião, enquanto estamos aqui nos amadurecendo, nos equipando, nos munindo, para sair aí fora, porque a militância não é aqui, a militância é lá fora. O nosso testemunho de vida, assim como o testemunho desses discípulos, que são chamados para aprender essa lição visual, cenográfica, e olham e observam tudo aquilo, e nós ficamos aqui na nossa imaginação fértil, imaginando como é que seria com a gente, mas nós também temos a oportunidade de aprender com estes homens, e sermos testemunhas para sairmos daqui, militando. No verso 4, nós temos Pedro se manifestando, mais uma atrapalhada de Pedro ou não, podemos entender como sim, como não, e não vai fazer tanta diferença. A questão é que Pedro, ele tem esse jeito explosivo, esse jeito muitas vezes, diríamos, de ansiedade, de exposição, e ele logo fala ali, né? Puxa, Senhor, vamos preparar então aí umas tendas, né, já para Moisés, para você, para Elias. Possivelmente, irmãos, o que Pedro está fazendo aqui? Ele está olhando para a lei, ele está olhando, um conhecedor da lei, e ele está olhando lá para Levítico, ele está olhando lá para Zacarias, ele está olhando lá para Deuteronômio, e ele está lembrando que há um mandamento perpétuo, como diz lá em Levítico no capítulo 23, que era a festa das tendas. Possivelmente, tá? Possivelmente ele se lembra disso, e ele fala, opa, nós temos aqui, primeiro, nós estamos no monte, era toda vez que subisse ao monte, nós temos Moisés, e nós temos Elias, nós temos Moisés, o representante da lei, e nós temos Elias, o representante dos profetas, então agora nós precisamos dar continuidade na festa das tendas, ou melhor, na festa dos tabernáculos, a mesma coisa. E aí o Senhor meio que interrompe, não é isso? O texto diz ali que, no verso 4, verso 5, enquanto ele ainda estava falando, o Senhor vem, opa, peraí, deixa esse cara falar mais não. Não deixa ele falar mais não. Pedro, você não entendeu, não é a festa das tendas, a gente não quer ficar aqui confortável não, Pedro, a gente não quer dormir, ficar fazendo as nossas festas aqui, tranquilinho, não é isso. Pedro, você não precisa mais ouvir exatamente as leis lá atrás, calma, essa lei agora está sendo renovada. Pedro, sabe os profetas lá atrás? Agora nós temos um novo profeta, o maior dos profetas. E aí o Senhor, essa voz, né, como diz o texto, diz a eles, a Ele ouve. A Ele ouve. Ah, irmãos, quando eu olho para esse texto, e aí eu fico pensando, o que eu tenho ouvido? Porque Pedro, de alguma forma, estava tentando fazer ali uma aplicação da lei. Talvez bem intencionado, mas muitas vezes, eu não tenho essa boa intenção de Pedro. Eu muitas vezes quero fazer as coisas não pensando numa aplicação da lei. Ao menos que eu pense que o que eu quero fazer seja a minha própria lei. A quem eu tenho ouvido? A quem eu tenho ouvido? Os versos 6 e 8. E ali ainda,
no verso 5 a gente tem então o próprio testemunho do Pai. O próprio testemunho do Pai naquela situação. Se por um lado nós temos o testemunho de Pedro, Tiago e João, agora no verso 5 se manifesta o testemunho do Pai. Para mostrar essa superioridade, esse poder do Senhor. Desse poder que emana esperança para mim e para você. E no verso 6 e 8, o que acontece com eles? Nós temos aqueles homens caindo diante da glória do Senhor. Mas caindo, diz o texto, aterrorizados. E o Senhor diz a eles: não tenham medo. Não tenham medo. Eu fico espantado muitas vezes, quando eu vejo pessoas dizendo: olha, eu entrei na presença do Senhor, e eu ouvi a voz do Senhor, e eu vi isso, e eu falo: Senhor, todos os pontos, todos os momentos em que as pessoas, meros humanos como eu e você, tiveram um encontro, seja com a voz, seja com a presença do Senhor de alguma forma manifesta, a reação não foi menos que essa, a de se sentirem aterrorizados. E o se sentir aterrorizados não era por Deus ser um terror, mas é porque nós somos um terror. E quando olhamos para o Senhor, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: puxa, quem eu sou? Nós fazemos, ou deveríamos fazer, como Isaías fez ao se encontrar com o Senhor. Ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros. Nós deveríamos nos jogar ao chão, aterrorizados, assim como esses homens fizeram. Mas me parece que hoje em dia não é assim o encontro que as pessoas têm tido com o Senhor. Esses encontros muitas vezes são revelados, ou pelo menos expostos, e chegam a nós como algo que os engrandece, que os torna mais espirituais, a ponto de nós termos que, olha, puxa, esse homem tem uma intimidade com o Senhor, tamanha que eu tenho que ficar perto dele, eu tenho que viver com ele, eu tenho que dar dinheiro a ele talvez. É assim que muitas vezes o Evangelho tem se manifestado, de homens que se diz presentes e cheios de afinidade com o Senhor, mas em nenhum momento se sentem aterrorizados diante do seu próprio pecado, diante da tamanha santidade do Senhor. Continuando, nos versos 9, o verso 9, nós temos uma orientação de Jesus. E ele diz ali, para os discípulos: não contem a ninguém. Não fala para ninguém o que vocês viram aqui. O Senhor já tinha feito isso com eles em algumas ocasiões. E é interessante a gente olhar que eles não atenderam muito bem o Senhor nas outras vezes. Mas nessa aqui eles cumprem. Mas nessa aqui eles seguram. Possivelmente diante do tamanho impacto que teve na vida deles. E nos versos 10 a 13, aí nós temos então a grande amostragem da superioridade de Cristo. É onde ele aponta mesmo o cumprimento do que ele dizia, que Elias veio, João Batista o representou, e João Batista representando Elias, o que aconteceu? Perdeu a cabeça, não foi aceito. Moisés, o que aconteceu com Moisés? Moisés teve um momento em que ele ficou 40 dias, 40 noites em oração, e ele desce do monte, e diz o texto que o rosto dele resplandecia a luz do Senhor. Ele estava como o Senhor. Diferente do caso de Jesus aqui.
O caso de Jesus era o próprio luz, a luz dele. Era uma luz própria. Diferente do caso de Moisés. Mas o que acontece com Moisés? Enquanto descia, ainda que com a luz resplandecente, para entregar a lei ao povo, ainda assim, aquele povo o rejeita. Então, Elias, rejeitado. João Batista, na representação de Elias, rejeitado. Moisés, rejeitado. Mas agora nós temos o Senhor, o Cristo. Só Ele, que ao ser rejeitado, Ele vence a morte. Ele vence a rejeição. E Pedro aprendeu. Pedro aprendeu a lição. Tanto é que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pedro aprendeu. Pedro testemunhou. E Pedro aprendeu. Mas e nós? Aí é o que eu quero trazer. Pelo menos algumas verdades aqui. E a verdade que eu quero trazer é que, ao perceber, eu e você, ao perceber que existe um poder agora que emana esperança, que esse poder vem de Cristo, o que eu devo fazer então? Nós sabemos que nós precisamos compreender a superioridade de Cristo. Ok. Mas um pouquinho mais prático. Um pouquinho mais prático. Compreender a superioridade de Cristo, muitos aí até descrentes compreendem. Cristo é um grande profeta. Cristo foi um grande filósofo. Cristo foi um grande... Você tem livros, você tem filmes, você tem várias coisas aí. Mas como que eu coloco isso em prática? Quando eu percebo essa superioridade de Cristo. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Militar, corajosamente na esperança de que Cristo venceu a morte. Militar, corajosamente na esperança de que Cristo venceu a morte. Irmãos, a igreja é o lugar de reforço da militância. E eu não gosto muito desse termo militância nos dias de hoje, porque a gente confunde com política, né? Mas nós estamos falando de servos, de pessoas que estão dispostas e querendo crescer nessa militância da igreja, do chamado da igreja. E nós percebemos que Pedro, Tiago e João, eles se fortalecem, eles são encorajados nessa ocasião. Não é à toa que os três oferecem suas próprias vidas pela causa de Cristo. Os três são mortos pela causa de Cristo. Nós militamos por tanta coisa, sem perceber. Nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas, e diante dessas expectativas que nós temos sobre aquilo que queremos, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós nos dedicamos. Mas por que então nós não conseguimos militar corajosamente na esperança de que Cristo venceu a morte? Por que somos tão frágeis? Porque precisamos tanto de acessórios, de coisas que muitas vezes não agregam,
que dividem a nossa vida. Militar corajosamente, irmãos. Esse é o primeiro chamado. Ao percebermos esse poder verdadeiro que emana esperança. Segundo ponto, ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo, mas não é só isso. Ouvir a Cristo e mais nada. Deixa eu ser radical um pouquinho aqui. Ouvir a Cristo e mais nada. Nós escutamos tanta coisa. Nós vivemos a era da informação, não é isso? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Nós vivemos a era da informação. Quanto de informação nós escutamos diariamente? Você abre rede social, você vê informação de todo teor, de todo tipo, de toda gente. Você liga a televisão, você ouve informação a todo tempo. Nós estamos escutando a tudo e a todos. Mas nós poderíamos trabalhar o que desce ao nosso coração e começarmos a fazer, eu escuto. Não há problema em escutar, mas eu só ouço a Cristo. O meu filtro é Cristo. E como é que eu faço isso? Pedro também aprendeu isso. E ele diz, na sua segunda carta, novamente, no capítulo 1, nos versos 16 a 18, ele diz: porque não demos a conhecer sobre Cristo através de fábulas, mas pela sua majestade. E aí ele finaliza, enquanto estávamos no monte. Ele está se referindo lá ao aprendizado no monte. Ele está dizendo que ele não aprendeu sobre Cristo através de fábulas. Nós não vamos aprender de Cristo através de coaches. Nós não vamos aprender de Cristo através de artigos jogados na internet, sem nenhuma crítica, sem nenhum critério. Nós não vamos aprender de Cristo sobre discussões, através de discussões de Facebook, Instagram. Nós não vamos aprender. Nós vamos aprender de Cristo aqui, juntos, militando como igreja em comunhão, vivendo, ouvindo, participando, aqui, se debruçando, orando e labutando, como dizia Lutero, sobre essa palavra. É assim que nós daremos a conhecer a Cristo. Ouvir a Cristo e mais nada. Sei que há dificuldade em mim e em você. Eu sei que nós queremos aprender sobre as coisas da vida através de outras fontes de conhecimento que nos enchem os olhos. Tantas coisas querem nos ensinar sobre a vida, tantos pensamentos, tantas filosofias, tantas academias, tantas faculdades, tantas coisas querem nos ensinar sobre a vida. Mas não há algo superior ao ensinamento de Cristo. A palavra de Cristo. A Ele ouvi. A Ele ouve. A Ele ouve. É assim que nós vamos crescer e amadurecer a nossa fé. Terceiro ponto. Aceitar que no caminho da glória há dor e morte. Ah, meus irmãos, como isso é difícil. A nossa busca de felicidade é muitas vezes insana. Como queremos a felicidade a todo custo. Utilizando o mesmo exemplo do nosso texto, as pessoas hoje em dia sobem no monte para buscar felicidade. Porque elas querem a resolução dos seus problemas. Elas querem a conquista financeira. Elas querem a conquista de suas dores físicas.
Elas querem a conquista de sua causa na justiça. E elas sobem um monte, fazem sacrifícios, colocam um galão de água nas costas. Isso é só uma ilustração boba do que acontece por aí. Mas nós fazemos mais sacrifícios do que isso muitas vezes. Nós precisamos aprender a aceitar que no caminho da glória, a dor, a morte. E o Senhor queria ensinar isso aos discípulos. Venham e aprendam de mim. Venham e aprendam que na morte há glória. Venham, para Pedro. Isso que aconteceu no capítulo 16, no finalzinho. Pedro, pelo amor de Deus, afasta de mim, Satanás. Como que eu não vou sofrer, Pedro? Como que eu não vou passar pelo caminho de dor? É assim que o Senhor muitas vezes nos chama. E eu sei que Ele age com graça nas nossas vidas. E eu sei que Ele age com bondade nas nossas vidas todos os dias. E que esse sofrimento é atenuado, é minimizado. Apesar de não merecermos. Porque esse corpo, um dia, vai ser glorificado com o Senhor. Essas dores passarão. As angústias passarão. As dores, todas elas passarão. E nós estaremos representados lá junto com Elias, que possivelmente, nós não passou pela morte, foi direto aos céus. Nós temos Moisés, que passou toda dor e sofrimento. Nós temos os 3 discípulos que passaram pelas dores e sofrimentos. Irmãos, o nosso chamado é esse. Se tiver dor, se tiver sofrimento, que seja pela glória de Cristo, que aceitemos esse caminho e que continuemos essa luta. E o último ponto, para finalizar, reconhecer que na autoridade de Cristo, de alguma forma, somos chamados a refletir sua glória. Eu não sei se você já pensou no seu chamado, mas no chamado, na autoridade de Cristo, de alguma forma, somos chamados a refletir a sua glória. Naquele momento, nós temos Cristo resplandecendo a sua luz. Mas o chamado de Cristo nos faz com que eu e você também resplandecemos a luz de Cristo. Olha a responsabilidade que eu e você tem. Paulo, no capítulo 3, no verso 18, ele diz: todos nós, com o rosto descoberto, irmãos, não adianta pôr máscara, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, no fim das contas, tudo isso que aconteceu aqui, tudo, aconteceu para que fosse mostrada a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, a glória de Cristo. E é assim a minha e a sua vida. Assim deve ser. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado. Eu sei que muitas vezes a nossa luz está ofuscada, está igual a lâmpada lá fora, está bem, puxa, quase não ilumina muita coisa. Tá igual a alguns pontos aqui da cidade, aquela lâmpada vermelha, assim, você passa assim, mas, puxa, tá ruim ainda. Não ilumina direito. Mas, nós temos essa responsabilidade, irmãos, com o rosto descoberto, de propagar, de anunciar. O Senhor, Ele falou com os discípulos: olha, vão,
não conte isso para ninguém por enquanto. Ele falou isso para os discípulos, não foi para mim e para você. Para a gente ele falou, fale, conte, desça o monte, desça do salto, desça do ego, desça da vaidade, desça do orgulho, desça da preguiça, conte, fale, viva, mostre. Um dos lemas que nós carregamos é o Solus Christus. Nós já falamos sobre isso. Somente a Cristo. Só Ele é a glória. Só Ele é a salvação. Só nele reside a salvação. Só Ele é a alegria. Só Ele é a vida. Só Ele nos mantém de pé. E usando a palavra do próprio Pai ali no monte, só a Ele ouvi. Só a Ele ouve. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, por tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor é superior, o Senhor é soberano. E através disso, Pai, nós podemos confiar que há poder que emana esperança. E que muitas vezes, Pai, nós depositamos a nossa confiança em algo e pessoas erradas. Nós colocamos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades de vida em coisas que não nos ajudam. Mas nós sabemos e aprendemos hoje que há poder que emana esperança no Senhor. E só no Senhor. Por isso, Pai, continue abençoando. Enquanto estamos aqui como igreja militante, lutando, Pai, com as dificuldades diárias, mas confiantes e dependentes do Senhor. Fortaleça a nossa fé, nos amadurece e nos ajude, Pai. Porque toda honra, toda glória deve ser dada somente a Ti. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.